Pessoal, então agora eu vou fazer a correção da tarefa 26 da apostila 2, da página 120, plano cartesiano, tá? Então vamos lá. Tarefa 26. Vou compartilhar aqui com vocês. Bom, então, exercício número 1, tá? Essa figura não tem na apostila de vocês, tá? Eu coloquei ela aqui só para exemplificar, tá bom? Então, o exercício número 1, ele pergunta o seguinte: as coordenadas 1 e 3 e 3 e 1 indicam o mesmo ponto no plano cartesiano? Não, né, pessoal? Por quê? A gente viu que o primeiro número ele está associado com o x e o segundo número associado com o y. Aliás, relembrando os nomes aqui, né? Eixo x ou eixo das abscissas. Eixo y ou eixo das ordenadas. Então, o primeiro número é a minha abscissa, o segundo número é a minha ordenada, certo? Bom, então, 1 e 3. O que seria o ponto 1 e 3? Ó, 1 para o x e 3 para o y. Seria esse pontinho aqui, ó. Né? Se eu ligar o 1 com o 3, seria esse pontinho. Então, esse pontinho tem coordenadas 1 em x e 3 em y. E o pontinho 3 e 1? Agora, o meu eixo x, 3. Meu eixo y, 1. A minha abscissa é 3. Minha ordenada é 1. Então, vai ficar 3 para o x e 1 para o y. Então, ó, são pontinhos diferentes, tá vendo? Então, esse aqui é o pontinho 1 e 3. Esse aqui é o pontinho 3 e 1. São diferentes. Então, resposta. Ele pergunta se são iguais. Não são iguais. Resposta. Não são iguais. Não são iguais. A abscissa da primeira coordenada, a abscissa da primeira coordenada, que é essa daqui, é 1. E da segunda coordenada é 3. E da segunda é 3. Bem? Então, não são iguais. No exercício 2, ele pergunta o seguinte: no plano cartesiano, qual a característica comum entre os pontos que possuem a ordenada igual a 0? A ordenada, pessoal, é o segundo número, que está associada ao eixo y. Quais são as características em comum dos pontos que têm ordenada 0? Né? Além deles terem a ordenada 0, qual que é a outra característica? Então, novamente, eu vou usar essa figura para exemplificar, tá? Então, por exemplo, ó, exemplo, 3 e 0, 4 e 0, menos 1 e 0, menos 2 e 0. Tá? São só alguns exemplos, tá? Todos esses pontos, né? Isso aqui é um ponto, né? Isso aqui é um ponto, isso aqui é um ponto, isso aqui é outro ponto. Todos esses pontos, eles têm coordenada y, 0. Coordenada y ou coordenada 0. Qual é a característica desses pontos aqui tem em comum? Além da ordenada ser 0. Vamos olhar no plano. Então, 3 e 0. Ó, 3 para o x e 0 para o y. Vou fazer de vermelho aqui, tá? 3 e 0. 3 para o x, 0 para o y. Não sobe e nem desce. Então, ele fica aqui, ó. Tá?
4 para o x, 0 para o y. Ó. 4 para o x, 0 para o y. Como é 0 para o y, não sobe e nem desce. Fica em cima do x. Menos 1 e 0. Menos 1 para o x e 0 para o y. Então, nem sobe nem desce. Fica em cima do menos 1. Menos 2 e 0. Menos 2 está aqui. Ó. Nem sobe nem desce. Ele vai ficar em cima do menos 2. Então, a característica que esses pontos têm em comum é que todos ficam sobre o eixo x. Essa é a característica, tá? Os pontos estão localizados sobre o eixo x, que é o eixo das abscissas. Então, todos, resposta, todos ficam sobre o x, que é o eixo das abscissas. Certo? E se o x fosse 0? E se o primeiro número fosse 0? Né? Ele não pergunta isso, né? Mas e se o primeiro número fosse 0? Aí os pontos iriam ficar em cima do eixo y, tá bom? E é sempre assim, pessoal. Se o y é 0, o ponto está em cima do eixo x. E se o x é 0, o ponto fica em cima do eixo y, certo? Então, tá aí exercício número 2. Exercício número 3. Ele te deu aí uma tabela, tá? Essa tabela relaciona duas coisas: o tempo e a altura de uma planta. Então, o primeiro número está associado com o tempo, o segundo número está associado com a altura, certo? A gente agora vai dar um significado para o eixo x e o eixo y, porque até agora, né? Eu só falei, pessoal, eixo x e eixo y, né? Mas no mundo aí da ciência, né, quando a gente trabalha com gráficos, o x tem um significado, o y tem outro. Então, neste caso aqui, qual que é o significado do eixo x? O eixo x, né, vai ser o tempo. E o eixo y vai representar a altura. Então, aqui, o 4 e o 3 é uma coordenada. O 4 para o x e o 3 para o y. Então, isso significa que em 4 dias, a altura da árvore vai ser 3. Certo? Em 6 dias, a altura da árvore vai ser 4. Em 9, vai ser 6. Joia? Então, eu estou atribuindo agora um significado para os meus eixos. Que é o que ele te pergunta no item A e no item B. Então, no item A. Item A. O que representa o eixo das abscissas e os eixos das ordenadas? Então, o eixo das abscissas representa o tempo, né? Por quê? Ele mencionou, como ele mencionou aqui primeiramente, né? Primeiramente, ele mencionou o tempo, depois ele mencionou a altura, né? Então, primeiro o x, depois o y. Então, geralmente, nos problemas que envolvem gráfico, o eixo que envolve tempo, né? O eixo x geralmente é o tempo, certo? Então, item A. O eixo y, resposta. O eixo y, aliás, o eixo x, né? Representa o tempo, que é dado em dias, né? É dado em dias. O eixo y representa a altura da planta, que é dado em centímetros. Joia? Então, esse é o item A. Item B. Quais as vantagens de representar informações em plano cartesiano? A vantagem, pessoal, é que ele fica num desenho. Então, a visualização é melhor. Então, a vantagem de você colocar os dados da tabela em um plano cartesiano é a questão da visualização das informações, certo?
Então, item B. A vantagem é mais clareza nas informações. A vantagem é mais clareza nas informações. Aí no item C, ele pede, represente os dados da tabela em um plano cartesiano, tá? Bom, se eu vou representar a tabela no plano cartesiano, o eixo X, pessoal, ele tem que ir até o 15, né? Até o 15. Eu vou desenhar até o 16, uma questão de espaço, que é o que ele fez aqui, tá? Então, ele foi até o 16, tá bom? E o eixo Y até o 9 ou até o 10, tá? Ok? Coloquei, então, dei uma ampliada aqui no plano, tá? Vamos colocar aqui, ó. Então, marcando os pontinhos, ó. Primeiro ponto aí da tabela. 4, 4 e 3. Então, 4 para o X, 3 para o Y. Então, bati o olho aqui no meu plano cartesiano, eu já sei o quê? Opa, o T é dias, né? O X é o tempo, que é dado em dias. Então, eu sei que em 4 dias, ó, a altura da árvore vai ser 3. Ó. Em 4 dias, a altura da árvore é 3. Aqui, em 6 dias, ó, a altura da árvore é 4. Em 10 dias, a altura da árvore vai ser 6. No 13º dia, ó, vai ser 9, tá? No 15º dia, também vai ser 9, tá? Então, a questão é a questão da visualização, certo? Então, é esse o plano cartesiano que vocês têm que desenhar. Joia? Então, a gente pode observar o seguinte, ó, a questão da visualização. Conforme o tempo está passando, o que está acontecendo com a altura da árvore? Ela está aumentando, né? E ela se manteve estável a partir do 12º, né? Eu falei 13, mas é 12º, né? 12º dia, ó, 9, tá vendo? E ela se manteve estável a altura a partir do 12º dia, tá bom? Então tá aí o plano cartesiano. No exercício 4, escreva as coordenadas cartesianas dos pontos indicados no plano. Então, é só para você colocar as coordenadas do ponto. Como a gente viu, qualquer coisa que esteja em um plano, ela tem duas coordenadas. E aí depende aonde está a sua origem, né? No caso aqui, eu vou considerar a minha origem aqui. Então, nesse plano aqui, como é que eu faço para localizar o ponto A? Lembra lá dos barquinhos que a gente fez, né? Primeiro a gente fala que está em X, depois a gente fala que está em Y. Então, o ponto A ele tem duas coordenadas, uma em X e uma em Y. Então, ponto A, menos 6 e 2. O ponto B. O ponto B está em cima do eixo X, né? Então, o Y é 0. Então, em X é menos 3. E em Y, como ele não tem altura, não está nem para cima nem para baixo, a altura é 0. O Y é 0. Letra C. Ponto C, né, na verdade. Ponto C. Menos 5 e menos 3. Menos 5, menos 3. Ponto D. Ó, o ponto dele está em cima do eixo Y. Então, o X vale 0, né? Se você projetar ele e jogar lá no eixo X, ó, ele vai bater aqui no 0, tá? Então, o X é 0 e o Y é menos 4. O ponto E. Ó, o ponto E. Ele é 3 em X e menos 1 em Y. Então, 3 em X menos 1 em Y. Ponto F. 8 em X e 1. Ó, 8 em X e 1 em Y.
8 e 1. O ponto G. Então, o ponto G, 3 em X e 5 em Y. 3 e 5. Certo? Então, tá aí as coordenadas, tá bom? No exercício 5, é o contrário. Ele te dá as coordenadas e pede para você localizar o ponto. Então, a gente tem as coordenadas e tem que localizar os pontos. Então, eu quero localizar os pontos X, tá? Lembrando que o nome do ponto, pessoal, é sempre representado por uma letra maiúscula, tá? Então, o ponto X, o ponto Y, né? Quais são as coordenadas do X? 0 e menos 2. 0 menos 2. As coordenadas do ponto Y. Do ponto Y é 0 e 1. E as coordenadas do ponto Z é 2 e 0. Então, vamos lá. 0 e menos 2. Então, 0 para o X, menos 2 para o Y. Está aqui, primeiro ponto X. Então, esse aqui é o pontinho X. Ponto Y, 0 para o X, 0 para o X e 1 para o Y, né? Certo? Então, esse aqui é o ponto Y. E o ponto Z, 2 e 0. Então, 2 para o X e 0 para o Y. Não sobe nem desce. Tá? Então, ok. Aí os pontos. Aí no item A, ele pergunta: que figura geométrica se formará se ligarmos os pontos, né? Então, se a gente ligar X, Y, Z, a gente forma o quê? Um triângulo. Então, ligando os pontinhos aqui. O X com o Y com o Z. E aí a gente fecha o Z com o X. Então, a gente formou aqui um triângulo, tá? Então, resposta do item A, um triângulo. Aí, no item B, ele pergunta qual que é a área desse triângulo aqui, né? Como é que a gente calcula a área de um triângulo, pessoal? É base vezes altura. Bom, um triângulo, ele tem 3 lados. Qualquer lado poderia servir como base, né? Só que, neste caso, a nível de cálculo, a base vai ser essa daqui, ó, tá? Onde ela está no meu eixo Y. Se eu girar aqui minha figura, ó, tá? Eu vou ter a minha base, que é esse tamanho aqui, né? Essa aqui é a minha base. E a minha altura vai ser esse tamanho aqui, certo? Então, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Essa é a formulinha da área do triângulo. Então, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, essa é a área do triângulo. Quanto vale a minha base, pessoal? Quanto vale esse tamanho aqui, ó? Bom, do 1 até o menos 2, eu tenho 3 unidades, né? Vai dar 3, certo? O módulo, né? Ou seja, o tamanho, a distância daqui até aqui vai ser 3. Certo? Então, a minha base é 3. Minha base vale 3. Quanto vale a minha altura? Ó? Do 0 até o 2. Então, minha altura é 2. Então, base, o H é a altura, que vale 2. Então, a área do triângulo vai ficar: base é 3, a altura é 2, dividido por 2. Então, a gente vai ficar com 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, a área do meu triângulo é igual a 3. Certo? Aí a resposta. Ok, pessoal? Bom, essa foi a tarefa 26. Espero que tenham entendido. Caso tiver dúvida, me manda pelo School ou pode tirar dúvida na sala de aula. Ok? A gente vai agora para a correção da tarefa 27.
Então, até a próxima aula.